Você sabe o que é radiação? Radiação é um assunto temido por muitas pessoas. Com certeza você já assistiu a filmes e desenhos animados que tratam a radiação como algo que pode trazer danos ao ser humano. Esse medo ocorre principalmente pela falta de informações sobre o assunto. Mas não precisa temer. A radiação é um termo da área da física. Significa propagação de energia de um ponto ao outro no espaço ou em um meio material com uma certa velocidade. É um termo que usamos para nos referir às várias formas de energia. É a luz que nós enxergamos e também aquela que não enxergamos. Existem dois tipos de radiação, não ionizantes e ionizantes. Aqui nessa imagem podemos... Opa, Aninha, pera aí que a gente já melhora isso. Aqui podemos ver onde cada radiação se encontra. As radiações não ionizantes estão à esquerda da luz visível e as ionizantes à direita. Radiação solar é a designação dada à energia radiante eletromagnética emitida pelo Sol. Ela fornece anualmente para a atmosfera terrestre 1,5 vezes 10 a 18 kWh de energia. Suporta a vasta maioria das cadeias tróficas e é o verdadeiro sustentáculo da vida, responsável pela dinâmica da atmosfera terrestre e pelas características climáticas do planeta. Para chegar à superfície terrestre, os raios solares atravessam a camada de ozônio, que é um filtro natural. Com a intensa emissão de gases nocivos à atmosfera, ela está sofrendo constantes erosões, causando maiores incidências de raios solares na Terra e, consequentemente, grandes problemas na manutenção da vida. Aqui abordaremos três tipos de radiações: infravermelha, luz visível e ultravioleta. Nessa imagem, podemos perceber a diferença entre elas em questão de energia e comprimento de onda. Vamos falar de cada uma. Nós, vertebrados, não percebemos como a forma de luz de infravermelha, mas percebemos como calor. Ela estimula o metabolismo energético das células, assim como a produção de energia. Apesar de não a vermos, criamos aparelhos que podem medi-la. Olha esse cachorro que bonito. Quanto mais quente a parte do corpo dele, mais vermelho fica. Já a ultravioleta é dividida em raios UVA, B e C. A maioria dos raios que chegam à superfície terrestre é UVA. A radiação VB é parcialmente absorvida pelo ozônio da atmosfera, e o que chega à Terra é responsável por danos à pele, por isso use sempre protetor solar. Já a radiação VC é totalmente absorvida pelo oxigênio e o ozônio da atmosfera. Na luz visível, o seu comprimento de onda se inclui no determinado intervalo dentro do qual o olho humano é a ela sensível. Além da energia solar, que é uma fonte natural, existem outras fontes de energia, as fontes artificiais de luz. Hoje, existem vários tipos de lâmpadas capazes de produzir diversos efeitos de iluminação. O que são lâmpadas? Uma lâmpada é um dispositivo que atua como suporte de uma ou mais luzes artificiais e que serve para iluminar. Para fins de iluminação, elas emitem nos comprimentos de onda da luz visível, mas existem lâmpadas que emitem na zona dos ultravioletas ou infravermelhos, ou seja, em comprimentos de ondas diferentes. Os efeitos ópticos, eles funcionam no meios ópticos, e em cada meio há uma propagação de luz. Os diferentes meios materiais comportam-se de formas diferentes ao serem atravessados pelos raios de luz, por isso são classificados em três tipos: os transparentes, os translúcidos e os opacos. O primeiro fenômeno é o princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Um raio de luz se propaga em linha reta em meios de propagação homogêneo. Em outras palavras, a luz se propaga em linha reta quando as características do meio não variam. Quando a luz passa de um meio menos denso para outro mais denso ou vice-versa, por exemplo, passando do ar para a água, a luz é refratada ou desviada em relação à normal. O desvio ocorre porque a luz viaja mais devagar em um meio denso. Quando o meio é heterogêneo, a luz passa bruscamente de um meio para outro, podendo ocorrer a refração dos raios, situação em que o feixe luminoso se desvia do seu curso original, por conta de variações do meio. É este o fenômeno que produz o efeito conhecido do lápis que parece quebrado dentro do copo d'água. Bom, já aprendemos sobre o que é radiação e que não precisamos temê-lo com tanto afinco. Também vimos que a camada de ozônio está ficando cada vez mais destruída e isso prejudica todos nós. E por último, sabemos como a luz que chega na Terra se comporta em meio aquoso. Agora, qual será o efeito disso tudo nas plantas? Como dissemos, os raios solares são essenciais para a vida na Terra. As plantas necessitam deles para fazer a fotossíntese. Você sabe o que ela é? A fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de seu próprio alimento.
Para ela acontecer, a planta precisa absorver o gás carbônico do ar e a energia do sol. Esse alimento é constituído essencialmente por glicose. O processo de formação da glicose se dá através da reação química e somente é possível devido à transformação da energia solar em energia química. À medida que a planta produz glicose, ela elimina oxigênio e sem oxigênio é impossível sobreviver. Nesse esquema, podemos perceber que a planta absorve gás carbônico, energia solar, águas e sais minerais e libera o oxigênio para a atmosfera. A fotossíntese possui duas fases. Ela ocorre na fase clara fotoquímica e a fase escura, conhecida como química. Para entender as fases, precisamos lembrar um pouco da estrutura da célula vegetal. Aqui, na célula, encontramos diversas organelas, entre elas temos os cloroplastos, a quem vamos dar atenção nesse momento. Os cloroplastos são essenciais para a fotossíntese. Nele encontramos os tilacóides e o estroma. Na membrana dos tilacóides localizam-se as clorofilas, pigmentos responsáveis pela absorção de luz, ou seja, são essenciais para a fase clara da fotossíntese. A fase clara, ela depende totalmente de luz. A fotossíntese ocorre quando a luz penetra nos cloroplastos e encontra as clorofilas. Portanto, temos a produção de oxigênio, ATP e o NAD. Na fase escura, a planta não depende de luz. A energia contida nos ATPs e os hidrogênios dos NADs serão utilizados para a construção de moléculas de glicose. A síntese de glicose ocorre no ciclo de Calvin-Benson. Durante esse ciclo, moléculas de CO2 unem-se umas às outras, formando cadeias que levam à produção de glicose. Sim, as plantas crescem. Com a obtenção da glicose, a planta consegue crescer e se desenvolver. Ela é o principal combustível para as funções metabólicas. Sem ela, seria impossível manter suas funções vitais. Além dos fatores internos e externos, como os hormônios vegetais, que são os fito-hormônios, luz, água, temperatura e outros. E se movimento também. Na verdade, as plantas não se locomovem, mas, no entanto, são capazes de se movimentar. Os tropismos podem ser utilizados como exemplo para essa afirmação. Eles consistem em movimentos vegetais orientados por um estímulo. E temos o fototropismo. Esse fenômeno consiste no crescimento do vegetal sob a influência da direção da luz. Geralmente, os caules apresentam fototropismo positivo, pois se desenvolve em direção à luz. E as raízes apresentam negativo, pois se desenvolve em direção contrária à luz. Ah, você sabia que as plantas podem crescer com pouquíssima presença de luz? Existe um experimento que podemos fazer. Planta-se uma caixa fechada com somente uma abertura na parte de cima. Ao brotar, a planta irá fazer o possível para encontrar a luz. Mesmo com obstáculos, a planta se movimentará e crescerá em direção à luz. Temos também o geotropismo. É um tipo de movimento orientado que acontece em várias partes das plantas. Pode ocorrer o geotropismo positivo, que é o crescimento das raízes no sentido na direção da gravidade, ou o negativo, que é o crescimento dos órgãos aéreos no sentido oposto da gravidade. A respiração. Sim, as plantas respiram. Elas absorvem o oxigênio e liberam o gás carbônico, assim como ocorre com os animais. A respiração ocorre em todas as partes do vegetal, mas principalmente nas folhas, pois é nessa parte que há a maior quantidade de estômatos. O que é um estômato? São estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. Esses processos, diferentemente do que muitos pensam, acontecem todo o tempo. Então, já aprendemos como as plantas absorvem a luz, produzem seu alimento, como se movimentam. Mas você já se perguntou por que as plantas são coloridas? Mas antes, você sabe o que é a cor? Lembra da luz visível que enxergamos lá na radiação? A cor é o resultado dessa radiação. A cor é uma sensação produzida pelos raios luminosos nos órgãos visuais e que é interpretada no cérebro. Trata-se de um fenômeno físico-químico, em que cada cor depende do comprimento de onda. O branco e o preto são apenas resultado da presença ou ausência de luz. Você sabia? As nuvens são brancas porque as gotas de água ou seus cristais de gelo são grandes para espalhar os 7 comprimentos de onda da luz, que se combinam para produzir luz branca. Já o arco-íris é a refração da luz nas gotas de água. Ela se divide em espectros coloridos que caracterizam o arco-íris. A planta consegue fazer fotossíntese só com luz elétrica? Consegue sim. O local em que a planta está deve ter uma mistura de lâmpadas incandescentes e fluorescentes para ocorrer a fotossíntese, pois elas emitem comprimentos de ondas diferentes, mas são menos eficazes no desenvolvimento das flores. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.